Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 18 de setembro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, Ibovespa aí hoje um dia bem mais estável, tá bem mais parado, negociando aí a 0,20 negativo nesse momento. Já falei, né, movimento aqui, ao meu entender, de certa maneira esticado, mas segue subindo, tem alvo lá em cima nos 147 mil pontos. Eu particularmente não consegui encontrar nada com pontos de entrada claro, pelo menos para mim, tá? Agora já o dólar, olha, chega naquela região de extremidade de zona de suporte de médio prazo e pela primeira vez conseguimos ver, né, observar volume de compra nessa região novamente, um volume na média, tá? Seja ele uma demanda compradora por dólar, dada essa movimentação de baixa e quem pegou esse movimento lucrando, desfazendo posições aqui de venda, logo você tem que recomprar, isso acaba gerando aqui também um movimento de inverse, né? Que é um movimento aqui de correção de toda essa queda. Então eu disse, né? Para médio prazo, longo prazo, cara, é uma região que eu entendo ser boa para compras de dólar, não pensando em trade, mas quem quer dolarizar um pouco, cara, é uma região boa aqui, olha, 5.330, depois mais embaixo no 5.100 também, né, que seria dólar a 5,10, seria uma região interessante, nunca com 100% da mão, sempre de pouco em pouco, né, principalmente porque é uma posição ali que não é nem pensando em lucro em si, mas mais como defesa, cara, essas regiões de suporte de médio prazo no dólar, eu gosto, tá? Então, região aqui interessante para o dólar. Dando uma olhada lá fora, o S&P hoje negocia 0,40, tá? Deixa eu dar uma colocada no gráfico de uma hora, mas ele trabalhou basicamente o dia mais lateral no dia de hoje, tá? Então trabalha aqui mais lateral no dia de hoje, né? Depois dessa forte movimentação de impulsão, passa essa região de correção, tem zona de suporte aqui embaixo no 6.610, tá? Por enquanto é um pouco mais lateral, apesar de positivo. O índice da Nasdaq 0,88 de alta. 0,88 de alta, também ainda corrigindo toda a impulsão aqui, né? Olha, tem regiões mais lá para baixo só de possibilidade de defesa, tá? Que se fosse olhar aqui pelo gráfico de uma hora, seria basicamente considerar toda essa região aqui anterior, olha. Toda essa zona aqui da fase dos 24.300 como uma boa possibilidade de ponto de parada aí para o preço, tá? Vamos ver aqui. Tem bastante negociação aqui embaixo também, região interessante aí para o índice da Nasdaq, tá? O Dow Jones corrigindo também o movimento, deixa eu voltar para o gráfico diário, mas chegou a cravar o nosso alvo aqui, né? Olha. O DXY brigando lá naquela região ainda, por enquanto o suporte que sustenta a faixa dos 96 dólares. Temos minério de ferro que ainda segue aqui corrigindo em topo, deixa eu tirar isso daqui. O petróleo Brent está parado, o ouro segue também mais parado, prata também parado, corrigindo ainda 0,38 apenas de alta. Voltando para as criptos, pessoal, Ethereum segue aí mais lateral, tá? Ethereum na faixa dos 4.500 pontos, dólares, né, perdão. Bitcoin também aqui levemente em alta 0,67, mas ainda dentro desse movimento um pouco mais congestionado, nada de interessante por enquanto. Ondo. Essa daqui tá bonita, né, pessoal? Eu já mandei ontem lá no grupo, né? Olha, aqui agora, padrão de continuidade. E lembra que eu tinha mostrado numa hora o ponto de possível parada aqui que seguraria o preço, né? Por enquanto vem sendo a região aqui, olha, que vem sustentando que era o 0,99, 0,99, $1, né? Essa região, olha, bem bonita Ondo, tá? Tem a Link. Link também, mas ainda está corrigindo todo aquele movimento. Agora deixa eu só voltar lá na Ondo para responder uma dúvida, né? Tinha já ia esquecendo. Referente se vale a pena comprar aqui agora ou não. Essa pergunta, nesse momento, é assim... Tem contexto de movimento de alta? Tem contexto de movimento de alta. Onde eu comentei que, né, seria o melhor ponto de compra? Quando ela testou aqui, olha, a região de 0,85. E ainda comentei que se ela viesse para a região de 0,80, 0,75 aqui embaixo, né, seria interessante também e seria ponto de recompra aqui embaixo. Você comprando aqui em cima, olha, está comprando na cara de uma resistência.
tá? Você está comprando na cara de uma resistência. E o risco a partir desse momento, se você quer entrar nessa região, o seu risco, olha, no mínimo 25%, e nem é um stop tão protegido aqui embaixo, porque também é uma região de compra. Então, cara, o stop teria que ficar lá embaixo, olha, 45%, tá? 45% no limite. Acredito que vai subir? Acredito que vai subir. Agora, sim, se fosse para montar uma posição aqui, eu não montaria, por exemplo, com 100% da mão, como se fosse aqui embaixo, que seria diferente. Então, putz, quer colocar um pezinho dentro? Cara, 25% da mão, a mão pequena aqui nessa região, ele confirmando o pivô aqui para cima, montando com padrão de continuidade acima de $1,20, você recompra mais 25% e vai montando a posição a favor do movimento. Tá? Mas eu não gosto de montar, por exemplo, 50% de uma posição nessa cara de resistência aqui. Tá? Então, cara, se quiser alocar aqui, 25%. Tá? O alvo que eu vejo é lá nos $2. Voltando para a nossa bolsa, as duas análises, a análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise é pedido de vocês. E lembrando que caso queiram ver a análise de alguma ação em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu trago análise para o dia seguinte, tudo bem? Olha lá, pessoal, quem deu o presente hoje foi Natura, né? Eu tinha comentado de trade de contratendência com vocês aqui, olha. Quem pegou teve que aguentar e teve que ter muita paciência aqui, né, olha. O papel passou basicamente 3 semanas aqui lateral, hoje abre com gap de alta 15%. Quem está comprado nessas regiões é bem válido pensar em fazer uma saída parcial, por exemplo. Tá? O alvo final aqui nessa região dos 11,26. Seria o trade aqui lateral, né, em cima de uma região de congestão, suporte de longo prazo, vou buscar por compras. Tá? Então aqui era mais um trade ainda de contratendência, mas olhando esse contexto consolidado. Motive 3, né? Eu tinha comentado com vocês quando ela ainda era CCRO3. Lembra o trade? Foi um baita de um trade. Foi aqui ou foi aqui embaixo, quando ainda era CCRO3. Tá? O papel segue forte movimentação de alta, renova mais um movimento de impulsão e siga aguardando correções. Tá? Por enquanto, correção curta, o papel volta a subir, alto fluxo comprador. Tem essa região de defesa que eu tinha marcado nos 3,87. O papel para na de curtíssimo prazo aqui em cima, olha. E aí quem tentou já pegar aqui, mas no curtíssimo prazo, tentando defender essa primeira região, compras aqui, o stop abaixo, acabou ficando dentro do trade, né? Eu estava esperando um pouco mais aqui embaixo, sigo de fora, tá? Mas o papel é bem bonito e a renovação de máxima histórica. Uzi Minas, hoje entra pressão de venda, né? De fato, ele sente muita pressão de 50% dessa última impulsão aqui de baixa. Entra mais fluxo de venda, tá? Então começa a ficar um cenário mais provável de voltar a testar essa região de suporte. Né? Interessante seria que ele rasgasse essa região sem muita dificuldade, mas não tem muito fluxo comprador. Né? Então o trade que eu tinha comentado de contratendência aqui, olha, deu para fazer uma saída parcial com até 14%. Né? O stop, você tem a possibilidade de colocar ele no preço de entrada, que é 4,19, e já tirar o seu risco da operação. E caso ele volte a subir, cara, o alvo que eu vejo aqui em cima, tá? 5,45, que foi o que eu comentei da última vez. Mas coloca o stop no zero a partir desse momento, tá? O interessante seria que ele parasse aqui e fizesse mais um movimento de alta, tá? Mas por enquanto eu não vejo mais nada. CVCB3 também não vejo mais nada, um cenário mais travado. É complicado de vender papel com valor nominal baixo. Já o 3 não vejo nada, papel lateral. Prio 3 também por enquanto não vejo nada, tá? A única coisa que eu vejo é essa estrutura do gráfico semanal aqui, olha. Que é esse movimento de alta. Deixa eu só pegar um estudo aqui, pessoal, que eu fiz aqui aqui. Esse aqui, deixa eu salvar ele. Eu vou começar a demarcar para vocês a referência que nós vamos analisar no gráfico, tá? Que é sempre importante para a gente ter uma base. Então aqui, qual que é a referência que eu estou utilizando? Esse fundo e esse topo, que foi o movimento que gerou a quebra desses últimos topos anteriores. Olha, esse e até esse aqui de cima. Olha. Então ele quebra, ou seja, inverte esse fluxo que era movimento aqui com topos e fundos descendentes. E eu vou considerar esse movimento porque o início dessa distorção de preço
ela é gerada em cima de uma região de defesa anterior, olha. Então é uma região de defesa aqui para trás, se eu coloco à esquerda do gráfico, uma zona de defesa de médio prazo. Então ele gera esse desequilíbrio aqui para cima. Estou vendo essa movimentação como a possibilidade de realinhar o fluxo para a retomada de uma tendência principal de alta. Tá? Mas aí só vai ser confirmada no rompimento dos 44,50, que seria o rompimento da máxima, sem perder esse fundo, né? Ou seja, um pivô de alta. Ok? Mas ainda não vejo compra nessas regiões, tá? O papel, cara, no gráfico diário aqui, não vi nada ainda muito interessante, tá? A única justificativa para ter comprado aqui no reteste, olha, já é acreditando na possibilidade desse ponto de parada aqui embaixo, tá? O que também não seria errado, né? Considerar aqui esse rompimento aqui com um gap sem contexto de baixa, rompimento falso desse fundo. Lembra que o movimento que nós estamos analisando é essa pressão de alta. Isso aqui como movimento de correção e possibilidade de realinhar esse fluxo menor para voltar a tentar romper a máxima lá em cima nos 45. Tá? Mas eu não consegui ver nada de fato claro de compra aqui nessas regiões ainda, tá? MRV, por enquanto, não vejo nada para fazer. Deixa eu ver. Não vejo nada, tá? Gostaria de ver o papel corrigir aí um pouco mais. Vale 3, não vejo nada, né? O papel sobe afunilando. Acredito que se o minério de ferro acionar o pivô de alta ali com pressão compradora, Vale possa responder bem. Agora, ela corrigindo um pouco para baixo, pode dar uma boa também tentativa de comprar o pullback dessa movimentação, acreditando na continuidade do movimento para cima, tá? Em busca da região lá dos R$60. Mas aí compra seria mais na região dos 55 aqui para baixo, tá? Teria que avaliar aqui. A Loop 4, PM em 9. Cara, 9 aqui embaixo. Bom, excelente. Para médio prazo, o papel já subiu aí 6%. Cara, o seu stop está aqui embaixo, olha, 9,10. Tá? 9,10 é a sua saída, seu stop gain, né, no caso. Só deixa eu ver como é que está a situação do gráfico mensal. É isso mesmo. Eu não faria saída parcial aqui em cima não, porque eu já não vejo sentido. O gráfico mensal está com cara de continuar o movimento. Inclusive, acionou o trade de correção na média, né? Olha, rompimento de máxima, stop na mínima, preços próximo à média de 9 e média móvel de 20 no gráfico mensal. Eu faço a leitura de uma região de preço justo no médio prazo, onde, né, são ali as melhores, onde acontece geralmente as melhores oportunidades de contexto de compra, ou seja, de venda, né? Se for para compra em uma tendência de alta ou venda no movimento de baixa. Então, essa média 9 e 20 no gráfico mensal, no gráfico semanal, que eu utilizo bastante, são médias de referência de preço justo, tá? Então, toda vez que o preço se aproxima próximo a essas regiões, procurar por validações de compra é sempre interessante, tá? Então, olhando o cenário do gráfico mensal, tá bem interessante a sua posição, tá? O gráfico diário ele tá mais feio, mas o seu stop gain, stop gain no sentido de sair no 0 a 0, né? Porque não dá para fazer saída parcial aqui que não faz sentido, mas cara, o seu stop é aqui embaixo, R$9, 9 preço de entrada, e deixa andar, contando com o movimento do pivô do gráfico mensal, tá? Olhando para esse movimento aqui, olha. Esse movimento aqui para cima. E se quiser ter uma base de alvo, para projetar aqui para ser o mais conservador, olha, o primeiro alvo 10,90, tá? 10,90 o primeiro alvo, deixa eu ver aqui para trás. Esse outro movimento ele cravou lá o 10,14, olha, então o alvo maior é só lá nos 14, tá? Eu prefiro ir fazendo de alvos menores. Por exemplo, se de fato isso aqui se transformar em um fundo, que só vai ser confirmado com a renovação de máxima, então projetar esse fundo ao rompimento dessa máxima para cima, eu acho melhor para trabalhar. Aí seria alvo na região de 11,34, 12,10 e 12,60. Tá? Aí na região de R$11 aqui dá para pensar em fazer uma saída parcial, né? Pegou na região dos R$9,
até lá em cima tem um upside aí de 24%, tá? Então é só ajustar o stop e conduzir a operação, ok? Ver se o papel dá sequência nessa movimentação. Tá com cara de continuar movimento, tá? Afunilou os preços aqui embaixo, né? Olha. E agora tá indo para romper máxima, bem bonito. Anima 3 PM em 2,40, eu já acho válido fazer uma saída parcial em 3,56. E, cara, colocar o stop aqui, olha, 2,85. Porque se ele voltar abaixo desse fundo, aí tem região de recompra mais embaixo, claro, com validações de compra, na zona dos 2,60 e 2,20. Então faz uma saída parcial a 3,56, né, nessa região. Tira o seu risco da operação, coloca um stop gain aqui embaixo. Se ele continua subindo, rompe máxima lá dos 4,50, vai para buscar os R$6, você conduz a operação com os outros 50%. E se ele volta para perder esse fundo, você sai com ganho também. E ele deixando validações de compra mais abaixo, você pode voltar e remontar sua posição. Beleza? Asa 3 não vejo nada, fico atento no papel para médio prazo, mais aqui embaixo na região dos R$29 e R$26, tá? BBAS por enquanto não vejo nada, preço médio de R$23,70, não vejo nada de interessante nesse momento, até complicado dizer. Se for para médio prazo, cara, o seu stop está aqui embaixo, 18,13, e aguardar ver se o papel consegue retomar o movimento, mas lembra que teve inversão de fluxo para baixo. Aqui é uma região importantíssima de resistência nos 23,20, que ele pode bater aqui e querer jogar para baixo. Então você tem a possibilidade, caso ele volte aqui para essa região de 23,50, o seu preço médio de 23,70, você zerar a posição no 0 a 0 ou com leve prejuízo e ficar com caixa para se reposicionar tanto em Banco do Brasil ou em qualquer outro ativo que deixe um contexto interessante para compras. Beleza? E é isso, tá, pessoal? Vou ficando... deixa eu comentar aqui. Olha uma que subiu hoje que eu comentei com vocês. Olha lá quem foi. Desk 3, pô. Subiu 7,35 no dia de hoje, olha. Então a compra ficou aqui embaixo, tá com 13%. O stop nesse momento agora, ele já vem um stop para o 0 a 0, tá? E eu vou conduzir ela até aqui em cima. Olha, eu não vou fazer saída parcial por aqui não, tá? Só stop no 0 e vou fazer saída parcial só lá em cima nos R$10, se assim for, ok? Entrou bastante fluxo comprador no dia de hoje, já mostrei o cenário que é parecido com o Natura, né? Contexto lateral, testa a região de suporte de longo prazo, consolidação de curto prazo, vou procurar por pontos de compra nessa região para tentar levar até outra extremidade. Beleza? E uma que deu um stop também foi a Braskem, naquele tradezinho de 15 minutos com stop de 1%. Lembra de 1,5%? Olha lá. Ele foi, chegou a pagar 2, 3%, olha, e devolveu. Lembra que eu comentei? A entrada foi aqui, olha, com o stopzinho aqui embaixo. Então, ó, o stop foi de 1,5%, né? O papel chegou a andar 3% a favor, olha. Mas agora voltou a perder força e tudo bem, né? Fazendo um fechamento, se tiver um engolfo de alta com volume de compra aqui, olha, rompendo a máxima desses dias anteriores, pode ser até a possibilidade de compra de novo. Beleza? Mas a tendência principal é de baixo, ok? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal.